11h30, estamos começando novamente a segunda parte do programa Energia Sem Limites aqui, com a presença hoje do Dr. Luiz Eduardo Rodrigues, que pertence aí à Secretaria de Saúde do município de Rio Negrinho. Agora eu vou botar ele no ar aqui. Já está no ar aí o Dr. Luiz. Bom dia novamente, doutor, tudo bom? Bom dia, Júnior. Para você e para os seus ouvintes. Bom, tá no lado do senhor aí um banner com a aqui no computador. Tá lá no lado do senhor aí um banner falando sobre a vacinação. Vamos falar primeiro sobre a vacinação, o porquê que ela é importante. Então, só fazer um breve resumo do que está acontecendo, porque talvez as pessoas estejam preocupadas com o tanto de doenças que estão aparecendo, e deve ficar mesmo. Nós sempre enfrentamos um problema muito sério na saúde, que é, cada ano que passa, o Ministério da Saúde reduz os valores repassados para a saúde. O estado de Santa Catarina nunca chegou próximo de cumprir os 15% anteriormente previstos para ser aplicados na saúde. E o município de Rio Negrinho, o governo municipal, sempre teve que arcar, segurar a altura à unha e arcar com os custos da saúde, que não são baixos. Isso sempre aconteceu, mas nesse governo atual a situação está muito pior, porque além de tudo nós então estamos enfrentando uma crise a nível nacional e internacional. E o Ministério e a Secretaria de Estado estão contribuindo muito pouco em relação à organização Um pouquinho mais longe do microfone. Aí. A financiamento das ações da saúde. Então, o governo municipal, a Prefeitura de Rio Negrinho, que já repassa para a saúde um valor muito grande do seu orçamento, ainda tem que assumir outras coisas que estão sendo deixadas para ela pelo Ministério, pela Secretaria. Além do mais, a falta de ação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado também deixou com que doenças que não precisariam estar aumentando agora estejam nas páginas dos jornais e nos meios de comunicação. Ou seja, nós vamos conversar aqui sobre assuntos que seriam desnecessários serem conversados se tivesse tido um financiamento, planejamento e organização da saúde. Nada disso precisaria estar sendo conversado hoje. Ou seja, o senhor está falando que nós estamos jogando dinheiro fora. Sim, na verdade... Não no sentido dessa campanha, mas no sentido de como ela está sendo feita. Não precisaria o município, mais uma vez, estar gastando além daquilo que ele já repõe, se tivesse sido financiado e feito o planejamento e organizado o controle das doenças pelo nível federal e estadual. Agora o município, para variar, tem que colocar mais agentes, mais pessoas, colocar mais produtos, mais medicamentos, mais produtos para poder suprir essa falha que aconteceu. Porque senão, não sei se o senhor vai falar sobre isso, porque senão quem vai cuidar desses doentes são o próprio município, ou seja, sai mais caro para o município se ele não investir do que se ele investir. Exatamente, essa é a grande questão, tudo acaba batendo no município. Tá, vamos falar aqui, vamos direto à ferida, doutor. A comunidade, ela não está ciente do problema, nem do perigo? Nós estamos enfrentando 3 grandes inimigos na saúde pública, todos 3 de uma vez só. O primeiro deles é em relação à desinformação causada pela internet. Nem tudo que está na internet é verdade, gente. Vocês têm que saber qual é a fonte, quem é que está falando, qual é o interesse da pessoa. Hoje existe uma campanha de desinformação, principalmente em relação à vacina, que está atrapalhando demais. O nosso índice de vacinação no Brasil sempre foi exemplo para o mundo, e hoje nós mal conseguimos 50% de cobertura de vacinação da população. Quais são os problemas? Quais os boatos aí? Os boatos é que dizem que a vacina causa todos os males do mundo, né? Dizem que a vacina causa autismo, Alzheimer, talvez perda de cabelo, unha encravada, tudo que você imaginar de mal que uma pessoa pode ter,
Algum indivíduo criminoso, ou mal informado ou mal intencionado diz na internet e muita gente acaba acreditando. Então é por isso que eu perdi todo o cabelo? Eu não sou careca, pessoal, eu tenho um monte de cabelo, então e é uma bobagem isso, eu tomo todas as vacinas. Então, assim, não existe nenhum estudo que ligue a vacinação a esses problemas que são ditos na internet. Pelo contrário, a pessoa que iniciou esses boatos há 20 anos atrás foi preso e perdeu o registro profissional porque ele tinha grande interesse em não vacinar, porque ele queria vender produtos ao invés de vacina. Era um criminoso que foi preso e perdeu o registro profissional na Inglaterra. Mas depois que ele fez o estrago se espalhou pelo mundo e as pessoas acreditam, assim, sem pesquisar mais, que aquilo que está escrito ali naquela página do Facebook é verdadeiro, que a vacina mata, que a vacina faz isso. Não, a vacina protege. Eu falo isso porque eu já tenho muito tempo de medicina. Eu já tenho muito tempo de atividade em hospital e em ambulatório. E eu vi crianças com sarampo perderem o olho, eu vi crianças com sarampo morrerem de pneumonia. Eu não peguei poliomielite, mas eu atendo muita gente que ficou paralítica por causa do poliomielite. Eu vi, e isso é recente, pessoas com gripe, jovens no hospital, sentadas ou caminhando, desesperados pelo quarto porque não conseguem respirar. É uma situação horrorosa, o ar não entra no pulmão, a pessoa morre de falta de ar, de uma situação horrível. É muito feio ver uma pessoa com gripe morrendo por falta de ar. Gripe não é uma doencinha leve, é uma doença grave. Vi pessoas com dengue morrerem sangrando de tudo quanto é lado. Então isso eu vi, eu não ouvi falar. E eu temo que essas coisas se ampliem, se aumentem, porque as pessoas não estão procurando se precaver das doenças. Tá, uma coisa é se precaver da doença, outra coisa é cuidar do que leva à doença. Uma das coisas que leva à doença é a sujeira, é o acúmulo de sujeira atrás de casa, isso a gente fala. E isso não é uma questão de cuidado, isso é uma questão de educação ambiental. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Então, como eu falei, são 3 grandes inimigos que a gente está combatendo ao mesmo tempo. O primeiro deles é a desinformação em relação à vacina, e as pessoas estão deixando de se vacinar. A segunda é porque muitas dessas doenças são muito antigas, algumas pessoas não viram e pode até não acreditar que existe. Eu vi pessoas com sarampo morrerem, crianças morrerem por pneumonia, ou ficarem cegas, ou ficarem surdas. Mas tem gente que não viu. Então hoje a sífilis, por exemplo, está aumentando porque as pessoas não conhecem, a AIDS está aumentando porque muitos jovens não viram a epidemia da AIDS. O sarampo está aumentando por causa da Venezuela, mas também pela falta de vacinação. Então, doenças que as pessoas não estão mais acostumadas e talvez não deem importância para elas porque elas não viram, acham que aquilo realmente não existe. Esse é o segundo grande inimigo. E o terceiro grande inimigo, que é um dos maiores, realmente é a falta de consciência de algumas pessoas. É impressionante como a gente sai em Rio Negrinho para dar um passeiozinho aí no entorno da cidade, aí em qualquer mata, e você vê ali lixo que não acaba mais, é muito lixo. E a vigilância, as meninas que fazem esse controle, elas fazem um trabalho maravilhoso, elas fazem um trabalho incansável, mas não dão conta, porque você vai atrás de um lugar que joga lixo, saco plástico, copo plástico, garrafa no lugar, e tira aquilo, aparece outros 3, você vai atrás dos 3, aparece outros 10, e é uma coisa assim impressionante, parece que parte da população quer ficar doente, só que ela não vai ficar doente só ela vai fazer o vizinho ficar doente, ela vai fazer os familiares dela ficarem doentes, ela não pensa que aquilo ali... eu digo que as doenças transmitidas pelo Aedes, elas são muito democráticas, ela não quer saber se a pessoa é rica, pobre, poderosa, ela não quer saber se a pessoa é descendente de índio, se é negra, se é branca, o que ela é. Ela vai pegar em todo mundo. Todo mundo vai estar passivo de pegar essas doenças. Tá, e o que o município está fazendo com relação a isso? Então, como eu falei, nós temos um sistema de vigilância diário
pelas chamadas agentes da dengue, que fazem um trabalho excepcional. Infelizmente, até agora nós conseguimos, felizmente até agora nós tínhamos conseguido segurar a vinda do mosquito para Rio Negrinho, porque nós estamos cercados de municípios com mosquito por todos os lados, né? Então nós temos dengue e mosquito Aedes em Joinville, numa quantidade que já está difícil de controlar. Jaraguá, Mafra, São Bento tem muitos focos, e a gente conseguiu, com um esforço muito grande, segurar até agora. Só que na semana passada, de um foco passou para 2, de 2 passou para 6 e depois passou para 9. Então, e cada vez que tem um foco, essas moças que fazem o controle da dengue têm que visitar às vezes 300, 400 residências. Você imagina o trabalho que isso dá? Convencer a pessoa a deixá-las entrar em casa, avaliar tudo, fazer todo um trabalho de conscientização. Então, realmente é extremamente trabalhoso, extremamente difícil. E se a gente não contar com a colaboração da comunidade, e a gente sempre diz, dengue não é um problema do governo, é um problema da população, da sociedade, a gente realmente, infelizmente, vai ser o último verão que nós vamos falar sobre dengue em Rio Negrinho sem ter um surto ou uma epidemia. As crianças são as que mais sofrem, ou todo mundo mesmo? Sempre, crianças e idosos são sempre os que mais sofrem, mas numa situação de epidemia, mesmo pessoas com um organismo saudável, adultos jovens, podem ter, porque isso depende muito da reação do sistema imunológico da pessoa ao vírus. Então, às vezes a pessoa pode ser uma pessoa saudável, mas ter uma reação ruim à presença do vírus e fazer uma doença com hemorragia, com sangramento e parar numa UTI ou morrer. Nossa, doutor, é realmente preocupante, né? Não sei nem o que falar aqui. Eu acho que as pessoas, se eu fosse você que está ouvindo a gente e vendo pela internet, eu sairia agora e já tentaria fazer a vacina, tentaria marcar. Como é que funciona isso lá no posto de saúde? Qualquer posto de saúde tem? Sim, todos os postos de saúde estão preparados para vacinação. Em relação à vacinação agora, o que a gente tem de mais importante para... Todas as vacinas são importantes, mas o que a gente tem é a vacina da gripe, que está ainda bastante baixo a adesão. A gripe mata, gente, mata de uma forma muito feia. Não queira ver uma pessoa com gripe morrer, porque ela vai morrer com falta de ar, tentando respirar na sua frente, sem ter o que fazer. Nós temos a vacinação contra a febre amarela também. Não queira ver uma pessoa com febre amarela. A febre amarela mata metade das pessoas que pegam, né? Quase 50%, é uma média de 40%, mas pode chegar a 50%, ou seja... Se você está no hospital com febre amarela num quarto com uma outra pessoa com febre amarela, uma das duas vai morrer. E vai morrer de uma forma muito feia também, porque ela faz o fígado parar de funcionar, começa a sair sangue no nariz, sangue nos olhos, sangue pela pele. A pessoa num lençol branco, quando ela levanta, fica aquela marca de sangue, ela fica marcada, desenhada ao corpo da pessoa no lençol, porque ela está sangrando por todos os poros. Além do mais, a sensação é muito ruim, é uma sensação de desespero, angústia, é uma situação horrível, tá? E não tem o que fazer. Febre amarela, quem tiver a mais grave, não tem remédio. Provavelmente ela vai morrer mesmo. Tem muita gente que faz pergunta para mim depois do programa ter ido no ar, porque acha que quando tá vendo pela internet o programa é ao vivo. Esse programa está sendo exibido hoje, quinta-feira, dia 2 de maio, às 11h44, como tá aí na tela para vocês aí, né? Eu sempre boto o horário, porque senão a pessoa pensa que é ao vivo, e não é ao vivo, tá? Só tô falando isso porque muita gente já me passou mensagem achando que o senhor estava aqui naquela hora, e não tá. O programa é gravado, tá, gente? Por isso que eu coloco a hora. A hora tá ali na tela, as pessoas sabem que foi no dia 2 de maio, às 11h44 agora. Estão me perguntando o seguinte, doutora, que até inclusive não é uma pergunta, até é uma crítica. Já tentei ir em outros anos fazer a vacina contra a gripe, porque eu iria viajar e, chegando ao posto de saúde, me falaram que eu não era do grupo de risco.
A vacina contra a gripe. Como é que é isso, doutor? A gente segue o protocolo do Ministério da Saúde. Então, tem grupos de pessoas que, se pegarem a gripe, tem mais uma possibilidade maior de desenvolver a gripe mais grave. Por isso que é feita a vacinação para esses grupos. E a gente não tem como sair daquilo que o Ministério determina. Então, não é a técnica de enfermagem lá da sala de vacinação que não quer aplicar, não. Ela faz aquilo que foi determinado pelo Ministério. Então, tem os grupos de risco, são as crianças, os idosos, pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham doenças do pulmão, que devem ser policiais militares, professores, profissionais da saúde, porque tem contato com população mais frequente. Então, elas apenas seguem as normas que são emitidas pelo Ministério, não é a Prefeitura, a Secretaria Municipal que faz essas normas, não. Tá, doutor, então, quem pode, então, se a pessoa não vai viajar, se a pessoa vai viajar para outro local, onde tem dengue, tem isso, tem aquilo, quais vacinas ela deve tomar ou não? Porque tem critérios, por exemplo, a febre amarela. A pessoa tem que se vacinar 10 ou 15 dias antes, é isso? 10 dias antes. 10 dias antes. A dengue eu não sei como é que é, não sei como é que funciona isso. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse sobre cada uma e como é que é o período e quem pode, quem não pode, se vai viajar pode, se não pode, quem fica aqui não pode, como é que é? Então vamos lá, por parte, né? A vacina contra a febre amarela, então, ela é indicada para todas as faixas etárias, exceto crianças menores de 9 meses e idosos acima de 60 anos, apesar de que nós estamos analisando muito bem o caso dos idosos e aqueles que podem vacinar, nós estamos liberando a vacinação. E gestantes. E pessoas que têm alguns problemas de saúde mais graves, que são muitos, não vale a pena agora falar, mas isso está descrito em cada posto de saúde. A vacinação, então, é liberada para pessoas que estejam dentro dessa, que não sejam essas que eu citei agora. Tá, então vamos lá. Idoso pode se vacinar contra qualquer uma, a qualquer momento? Não, idoso contra a febre amarela que nós estamos falando, não. Idoso vai ser visto cada caso. Por quê? A vacina, ela pode apresentar reações, mas é muito pequena, 1 para cada 400 mil pessoas vacinadas pode ter uma febre, alguma coisa um pouco mais complicada. Idoso é 3 vezes mais frequente, mas mesmo assim é muito pouquinho. Mas aquele idoso que tem um problema de saúde um pouco mais grave, esse não vai ter que aguardar até ter um surto, ou ter algum caso, ou ter um vírus detectado, ou um macaco morto na cidade. Por enquanto, a gente prefere vacinar aqueles que sejam considerados aptos. Então, idoso para a febre amarela, a princípio tem que passar pelo médico. Se o médico achar que ele está apto a ser vacinado, ele vai dar um documento para vacinação. Tá, e as outras? Em relação à vacina da gripe, ele tem que se encaixar dentro dos critérios do Ministério da Saúde. Isso está no site do Ministério, da Secretaria de Estado da Saúde. É bem simples de a pessoa olhar e verificar se ele pode receber ou não a vacina. Posso fazer um pedido para o senhor? É claro que sim. Olha só, manda para mim isso aí, doutor. Eu vou divulgar. Claro, com certeza. Eu vou divulgar. Eu passo a listagem de todas as pessoas que não deveriam ser vacinadas, tá? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Que todos os demais devem ser vacinados. A outra questão que a gente está também numa época que a gente tem que incentivar é a questão da meningite. Nós não tivemos casos de meningite aqui em Rio Negrinho esse ano, graças a Deus. Nós tivemos a morte de uma menina adolescente no interior do estado. A meningite, ela é causada por diversos micro-organismos, né? Os mais frequentes, porém, que é o hemófilos, o pneumococo e o meningococo, são 3 nomezinhos chatinhos, mas são 3 bichinhos que causam meningite mais grave. Todos 3 têm vacina contra, tá? E geralmente varia um pouquinho entre elas, mas aí é 2, 4, 6 meses, 1 ano e depois um reforço da vacina contra meningococo no começo da adolescência, 12, 14 anos. Então, assim, se a pessoa estiver bem vacinadinha, a chance dela ter uma meningite é muito pequena. Agora tem que vacinar, a questão é ir no posto e manter o seu cartão de vacina em dia. Então, vacinar contra a meningite. Se tiver
dentro dos critérios do Ministério, vacinar contra a gripe. E se tiver dentro dos critérios do Ministério, vacinar contra a febre amarela. Estou perguntando aqui se no posto da Vila Nova tem. Todos os postos de saúde têm vacina, tá? O suficiente? O suficiente para a população toda. Infelizmente, vai acabar sobrando vacina, porque a população está com uma procura muito baixa em relação à vacinação. Nós vamos fazer uma campanha aí, doutor. Vamos fazer uma campanha aí para se ajudar. Porque eu me ajudando, eu estou ajudando o outro e assim sucessivamente. Eu acho que temos que levar isso como sério. A saúde não se brinca. Na saúde eu acho que, né? E são todas doenças graves, todas elas são doenças sérias. O sarampo é uma doença grave, né? Existia antigamente essa história, isso aí é doença de criança normal. Não é, o sarampo mata. A gripe é coisinha simples, toma chazinho que passa. Não, gripe é diferente de resfriado, é diferente de alergia. Gripe é uma doença grave, ela mata, ela pode matar, e matou muita gente no Brasil. Ano passado. Febre amarela é uma doença extremamente grave. Meningite meningocócica, que é a meningite mais grave, ela mata praticamente todos os casos. E se não matar, ele vai deixar sequelas gravíssimas. A pessoa vai ficar surda, cega, vai ficar paralítica, doutor, vai ficar uma série de complicações. Estão perguntando aqui se a vacina faz mal para o coração, para quem tem problema cardíaco. Depende do problema cardíaco. Em relação ao idoso, principalmente, ou pessoas que tenham problemas de saúde, tem que ser avaliado caso a caso. A pessoa está falando aqui que causa taquicardia. Não, isso é verdade? Não, a pessoa vai ficar um pouco ansiosa na hora de vacinar, o coração vai disparar por medo de agulha. Mas não tem taquicardia, não tem queda de cabelo, não tem problema de unha, tá? Ela não causa autismo, não causa Alzheimer, nada, isso é tudo mentira, tá? As únicas contraindicações maiores em relação à vacinação são alergia ao ovo. Mas que alergia ao ovo é essa? Um dia eu comi um ovo e fiquei com o estômago meio ruim, é isso? Não. É a pessoa que come ovo e vai parar no hospital porque a garganta dela fechou. Eu nunca vi um caso desse na minha vida. Eu nunca vi um caso de alergia ao ovo desse tipo. Nunca. Quanto tempo de medicina? 30 anos. Eu nunca vi, tá? Mas existe o caso, e que existe, não pode tomar a vacina. Existe. Ou então toma no hospital com os seus devidos cuidados. Mas não é assim, porque às vezes eu como ovo e me dá um negocinho assim na barriga. Isso não é contraindicação. Então a única contraindicação formal seria essa em relação à vacina, ou a pessoa ter alguma doença que use algum medicamento que não possa, mas são casos raríssimos. Isso vai ser avaliado pelo médico, não são coisas comuns, não, tá? Como eu falei, por exemplo, em relação à vacina contra a febre amarela, você tem que vacinar a população de Rio Negrinho inteira, 40 mil habitantes, 10 vezes seguidas. Tem que vacinar a população inteira, para ter uma pessoa com algum tipo de reação. Então é muito difícil de acontecer. Ok. Vamos às perguntas aqui dos ouvintes que estão ouvindo o rádio e não estão vendo o senhor pela internet. Vacina da dengue existe, e se existir, quem pode tomar? Está em fase final de avaliação clínica. Provavelmente não deve demorar, não. Só que o problema é que a dengue tem 4 sorotipos e a vacina tem que pegar, são 4 tipos de dengue. E a vacina tem que pegar os 4. E também o Aedes não transmite só dengue, né? Nós estamos tendo aí um surto de chikungunya, que é outra doença muito ruim, transmitida pelo mosquito, e de zika também, que pode causar problemas gravíssimos. Então também não adianta vacinar, o mosquito pode causar até 14 doenças. Se você tiver vacina contra uma doença, não significa que a situação melhorou, que ela deu uma amenizada, mas tem outras doenças que ele transmite que não tem vacina ainda nem prevista. Então não adianta. O posto da Quitandinha está tendo algum problema, doutor? Não, que eu saiba, tá tudo muito bem. Então tá. Agora, qualquer dificuldade em relação à vacinação, tem a coordenação da vigilância epidemiológica, que as pessoas podem entrar em contato, e a própria enfermeira coordenadora do posto pode resolver perfeitamente algum problema pontual. Tem um telefone que a pessoa possa reclamar, dizendo que foi lá e não tinha alguma coisa? Em primeiro lugar, é interessante conversar com a enfermeira para saber exatamente o que é. Como a gente falou... A enfermeira tem autonomia para isso? Tem autonomia para isso.
isso. Como a gente disse, eles têm que seguir padrões já emitidos pelo Ministério da Saúde. Às vezes a pessoa não está dentro do padrão, ela fica chateada, mas conversa com a enfermeira que ela vai explicar o que está acontecendo. Não, porque pessoas estão preocupadas agora, né? A gente começa a falar, eles ficam preocupados se pode levar o filho, se o posto da Quitandinha está com problema, porque já fui lá e não fui atendida, não sei o quê. Então, é complicado julgar cada caso, né? É complicado julgar cada caso, mas pegue a carteira de vacinação do filho, veja se ela está completa. Qualquer dúvida, vai e converse com a enfermeira do posto de saúde, que ela vai explicar e vai dar as orientações se aquela pessoa deve vacinar, que tipo de vacina tem. Porque muitas vezes ela tá preocupada com uma vacina, mas quando chega no posto tem 3 outras que ela não vacinou. Entendeu? Então, a carteira não está em dia. Tem que ver a carteira como um todo, tem que aproveitar o momento para poder fazer a vacinação completa, colocar em dia. Às vezes é isso que a pessoa acha que é estranho, né? Porque ela vai lá, por exemplo, para tomar contra a gripe e chega lá, a carteira está muito atrasada. Está muito atrasada. Aí tem que tomar outras antes, é isso? E aí para não acumular vacina, ela pede, vem outro dia. Exatamente. Vacina contra tétano, por exemplo, que deveria ser repetido um reforço, pelo menos a cada 5 anos no adulto. Pouca gente se vacina contra tétano. Então, quando chega lá no posto, a enfermeira com certeza já vai dizer, tá faltando essa vacina aqui. Então, tem essa questão, tem que ver a carteira de vacinação como um todo. Tá, falando em carteira de vacinação, agora é uma pergunta minha. Como é que está isso, doutor? Hoje isso está integrado no sistema ou é ainda a carteirinha física que vale? Se você for lá na carteirinha física que vale e tal, isso não tem como pegar no sistema, porque tem muita gente que perde, porque como demora muito, como é que funciona isso? O ideal é que o sistema esteja em dia. Em tem uma relação integração? a isso, que tem uma integração. Tem um sistema do Ministério da Saúde para vacinação e tem um sistema próprio da Secretaria em relação a isso. Mas como é um sistema que ainda está em implantação, o bom mesmo é a pessoa manter a velha e boa carteirinha de vacinação cuidadinha, guardadinha em casa, que isso aí não dá... Essa não pega vírus? Essa não... O máximo que pode pegar é traça se você botar no lugar errado. Exatamente. Então é bom guardar, é sempre importante guardar. Tá, e outra coisa aqui, perguntaram novamente se vacinação tem idade, daí a gente vai ter que repetir tudo aquilo que a gente já falou. Gente, o doutor Luiz, desculpa, doutor, o doutor Luiz Eduardo vai mandar para mim quem não pode tomar, né, ele se colocou aqui à disposição e a gente vai ficar anunciando. Porque são muitas idades diferentes, se eu for falar vai confundir. Por exemplo, a vacina contra a meningite em geral é menor que 5 anos. A vacina contra a gripe, o ideal é pessoas idosas, além de outras faixas etárias. A vacina contra a febre amarela, os idosos depois de uma avaliação. Então vai ter muitas variações em relação a cada vacina. Se a gente for falar, talvez confunda um pouco. Posso dizer uma coisa, doutor? Sim, claro. Vai lá no posto de saúde, alguma vacina você vai tomar. Exatamente. Vá lá no posto de saúde, converse lá com a técnica. E se você está em dúvida é porque você não tomou. Exatamente. Procure. Alguma vacina, com certeza, pode ser que você esteja faltando no SANA de fazer atualização. E mal não vai fazer não, tá? Não vai ser por isso, se Deus quiser, não vai ser por isso que você vai morrer, né? Não. Reação vacinal, aquilo que eu falei, é 1 para 400 mil, tem algumas que são 1 para 1 milhão, você precisa vacinar 1 milhão de pessoas para uma pessoa ter algum tipo de reação. Então é uma coisa extremamente segura. Já a doença, não. Se a pessoa pegar febre amarela, tem 50% de chance de morrer. Tá, outra pergunta aqui rapidinho, doutor. Tem data para terminar a vacinação? Eu até vou botar um banner que eu tenho aqui. Nós estamos trabalhando várias vacinas, cada uma delas tem as suas datas limites, mas em geral o Ministério vai acompanhando o tanto de vacinação que está sendo feita e em geral está sendo prorrogado, porque não está se chegando perto da meta de vacinação, então se está sempre prorrogando para ver se consegue alcançar mais pessoas. Outra coisa que estão perguntando rapidinho, tem prazo de validade? A vacina que nós temos da febre amarela,
ela não tem validade. Isso é importante a pessoa saber. Tem lugares, tem cidades que vacinam, eles abrem um frasquinho e fazem 5 vacinas do frasquinho. Nós fazemos o frasquinho da dose que sempre foi feita. É vacina para a vida inteira. Uma só vale para a vida inteira. Da gripe, ela todo ano tem que ser mudada porque o vírus muda muito, tá? Então tem que estar sempre trocando o tipo de vírus que vai ser colocado na vacina. E em relação à dengue, está em fase experimental. E em relação à vacina contra a meningite, tem que saber o tipo, né? Porque os 3... Mas a validade é diferente? Não, em geral a vacina contra a meningite, ela dá uma cobertura. Se a pessoa depois, a vacina contra a meningite mais grave, que tem que fazer um reforço com 12, 13 anos, geralmente dá uma cobertura durante boa parte da vida, grande parte da vida. Faltou alguma coisa a gente falar, doutor? Sim, em relação à questão da vacina, só lembrar daquele exemplo que eu dei uma vez, a pessoa andando na rua e vê um rabo de cachorro e achar que aquele rabo de cachorro vai morder ela. Não, se tem um rabo de cachorro, porque o cachorro está morto. Rabo de cachorro não morde ninguém. Vacina contra a gripe, por exemplo, você pega o bichinho da gripe, mata ele, quebra ele, pega 2 pedacinhos e faz a vacina. É impossível ela te morder, assim como é impossível um rabo de cachorro morder alguém. Ele está morto, ele está quebrado. Não tem como vacina contra a gripe causar a gripe. Isso não existe, é uma impossibilidade, não tem como. Não acredite em tudo que vocês veem na internet. Aliás, não acredite, é mais fácil você perguntar para um profissional. É melhor perguntar para o profissional. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado então, doutor. Desculpa, hoje a gente teve um desencontro aí, mas eu já expliquei por que a gente teve esse desencontro. Mas, gente, eu estou encerrando então aqui o programa Energia Sem Limites. Eu vou botar o banner aqui. Nesse banner que eu vou botar aqui, doutor, tá escrito assim, ó, de 30 de abril a 20 de maio. Então isso quer dizer que pode ser além disso, né? Vamos esperar o Ministério ver o resultado final, mas pode ser que tenha aí uma prorrogação. Eu vou botar esse banner aqui para as pessoas pelo menos ficarem alertas. Mas não espere a prorrogação para fazer, não. Façam agora, que é melhor, tá? Então tá bom, gente. Obrigado. Tô indo embora. Vem aí Johnny Bravo trazendo Fronteiras do Sul. Eu volto segunda-feira com mais um programa Energia Sem Limites. Mais uma vez, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Um abraço. Relojoaria e ótica visual. E a hora certa.